Vamos falar hoje de suplementação, quais são os suplementos que realmente fazem sentido o seu investimento, vale a pena ali investir seu dinheiro suado e a gente alinhar a expectativa também do suplemento em relação à magnitude de resultado que você está esperando. Importante a gente salientar que tudo que vai ser falado aqui não é baseado no que eu acho ou somente na minha experiência aqui do consultório, mas realmente em suplementos que existem um bom grau de comprovação científica e entender também qual o contexto de uso daquele suplemento, porque às vezes sim, ele pode ter uma boa evidência, mas não necessariamente se aplica a você. Hoje em dia o que mais tem é suplemento, são suplementos infinitos, com promessas absurdas, tu entra numa loja e tu fica até perdido de tanta coisa que tem. Mas antes da gente falar propriamente de suplemento, a gente não pode deixar de falar que o mais importante sempre vai ser a dieta, o treino e o sono bem estruturado. Eu sei que pode ser um pouco repetitivo, talvez até um pouco frustrante para algumas pessoas a gente começar falando disso, mas a gente falar de suplemento sem ajustar esses fatores é simplesmente jogar o seu investimento fora. E uma coisa muito comum é a gente ver pessoas associando o resultado ao suplemento. Então, eu só vou perder gordura se eu suplementar, eu só vou ganhar massa se eu suplementar. Quando na verdade é totalmente possível a gente conseguir muito resultado sem nenhum suplemento. E o mais importante aqui é entender que às vezes esse dinheiro que você vai investir na suplementação, você poderia na verdade investir em coisas que vão facilitar a sua dieta. Portanto, antes de pensar em suplementar, garanta que esses itens relacionados à dieta, a treino, a recuperação estejam alinhados, porque se eles não estiverem alinhados, o seu investimento não vai valer a pena e muitas vezes, para quem tem um orçamento mais limitado, faz mais sentido pensar em pegar esse dinheiro e investir em coisas que vão facilitar ali o seu dia a dia. Então, marmitas congeladas ou ver se sua mãe, sua avó, alguma tia sua pode cozinhar para você e facilitar ali a preparação. Ter alimentos mais palatáveis, mais gostosos na dieta, investir numa academia melhor, que de repente é mais perto da sua casa, mais perto do seu trabalho, e isso vai facilitar a sua adesão ao treinamento. Então, outras coisas ali em relação ao ambiente que você está inserido, que muitas vezes vão fazer mais sentido você investir do que com o suplemento. Então, é importante a gente ter essa racionalização também, para que a gente consiga fazer e estruturar algo que realmente faça sentido. Então, vamos lá. Indo agora para a nossa lista, a gente vai falar de whey, de creatina, de cafeína, betalanina, bicarbonato de sódio, ômega 3, uma série de coisas. Mas antes eu gostaria de começar falando de duas coisas que não são tão faladas assim, que é água e carboidrato. Água, por exemplo, quando a gente tem ali uma desidratação de 1 a 2% do nosso peso corporal, isso já é suficiente para a gente ter uma queda significativa de performance e um aumento também da sua percepção de esforço durante o exercício. Ou seja, a pessoa que não bate a sua meta de hidratação e vai para o treino desidratado, ela já está ali deixando boa parte de um rendimento na mesa e, portanto, prejudicando o que é o estímulo para o ganho de massa muscular, prejudicando o que é o aumento do gasto calórico ali advindo do treino e, consequentemente, todas as adaptações advindas do treino também. Então, muitas vezes o sujeito está na ânsia ali de suplementar, de comprar isso, comprar aquilo, mas não está simplesmente fazendo o básico, que é bater a meta de água, e ele não tem a magnitude de noção do quanto aquilo impacta no resultado final. Então, a continha básica para não errar, de 35 a 45 ml por quilo de peso de água. Então, pega ali seu peso, multiplica ali por 45, a quantidade que dá é quanto você precisaria de água por dia, inicialmente aí, para a gente já ter um ponto de partida. E uma forma muito simples de entender como é que está o seu nível de hidratação é através da urina. Então, se a urina estiver clara ou levemente amarelada, é sinal que sua hidratação está boa. Já se ela estiver mais escura, com amarelado mais escuro, é sinal que você possivelmente está desidratado. Quando a gente fala da suplementação de carboidratos, é um tópico muito mais comum voltado para o endurance, para esportes como triatlon, ciclismo, maratona, etc. Porém, no âmbito de treinamento de força, de musculação, existem também algumas aplicações. Apesar de não ser tão comum assim, é um tópico que eu acho interessante porque muitas vezes a galera fica focado na creatina, na proteína, mas esquece que o principal substrato energético para o treino de alta intensidade são os carboidratos e, portanto, se há uma deficiência desses carboidratos, naturalmente o desempenho vai ficar comprometido. É claro que, muitas vezes, na maioria dos casos, na verdade, vai fazer mais sentido a gente atingir essa quantidade de carboidratos pela própria alimentação,
Porém, quando a gente fala ali de dietas de hipertrofia com uma grande quantidade de calorias, ou então pessoas que têm uma dificuldade de fazer uma ingestão calórica muito alta, alguns sujeitos também às vezes ali que estão com déficit calórico mais acentuado, e tu colocar o intratreino de carboidrato pode ser que faça sentido também. Então tem algumas situações pontuais que pode fazer bastante sentido a suplementação de maltodextrina, de dextrose, ou então blend de carboidratos com a palatinose também, por exemplo. Então é um suplemento que tem um alto grau de evidência científica e no geral é pouquíssimo falado no âmbito de treino de força e de musculação. O segundo suplemento da lista é a creatina, um suplemento que inclusive já foi proibido pela Anvisa, e o ditado é claro: se a Anvisa proibiu é porque funciona. Brincadeiras à parte, a creatina ela foi proibida há vários anos atrás, na verdade, por conta de estudos mal conduzidos, que identificaram ali que o uso da creatina foi associado com queda de cabelo, aparecimento de acne, alguns efeitos colaterais bem ruins. E, na verdade, quando foram investigar mais a fundo e repetir as pesquisas que foram feitas, foi identificado, na verdade, que aqueles participantes do estudo utilizavam sim creatina, mas estavam também utilizando esteroides anabolizantes. E aí, naturalmente, teve ali uma série de efeitos colaterais associados. Mas, passado essa fase, posteriormente vieram uma série de estudos que corroboraram a segurança e a eficácia da creatina. Então, quando a gente pensa em suplemento que funciona, a creatina é o suplemento hoje em dia que mais tem evidência científica. Tanto quando a gente pensa na parte esportiva, de aumento de força, de melhora de desempenho de forma geral, mas também na parte clínica. Então a gente já vê hoje uma série de estudos associando o uso da creatina com idosos, para melhora de saúde mental, para prevenção de sarcopenia associado também ao treinamento de força. Então acredito que em alguns anos talvez a gente até tenha creatina na água, porque é um suplemento que realmente é muito eficaz, é muito seguro e faz muito sentido utilizar para a maioria das pessoas. A creatina tem uma série de formas que ela pode ser administrada, mas a mais estudada e a mais respaldada é a creatina monoidratada. Existem muitos mitos também em torno da suplementação, que ela pode afetar os rins, que ela pode afetar o fígado, pode causar acne, pode causar queda de cabelo, reter líquido, enfim, uma série de coisas. No geral, nenhum desses mitos são verdades, tá? A creatina, como eu falei, é uma suplementação extremamente segura e não traz nenhum tipo de efeito colateral importante. A questão da retenção, por exemplo, que acontece é porque a creatina ela é uma substância osmoticamente ativa. Isso significa que ao entrar na célula muscular, ela leva com ela também moléculas de água. Isso faz com que o músculo fique mais hidratado, mas isso não necessariamente está associado com uma retenção ruim, que é aquela que é induzida pelo excesso de açúcar, pelo excesso de gordura, excesso de álcool. Então esse aumento de peso que muitas vezes acontece na balança pelo uso da creatina é somente água dentro do músculo e não um aumento de gordura corporal propriamente dito. Então fique tranquilo, se você começou a sua suplementação e seu peso subiu na balança, isso é algo completamente normal. A creatina é um suplemento que precisa de um uso contínuo, ou seja, você precisa utilizar ele por 2-3 semanas de forma contínua para a gente conseguir aumentar os estoques de creatina dentro do músculo e o suplemento começar a exercer o efeito que ele se propõe. E aí, falando da forma de usar, a gente pode usar desde o início a dosagem de manutenção, que a gente pode fazer tanto por quilo de peso, cerca, por exemplo, de 0,1 gramas por quilo de peso, ou uma dosagem padrão de 5 gramas de forma contínua por 2-3 semanas até saturar os estoques de creatina. Porém, para quem tem uma necessidade de encher esses estoques de creatina de forma mais rápida, existe também um protocolo que a gente chama de saturação, onde a gente pega normalmente cerca de 20 gramas de creatina durante o período de 5 a 7 dias e faz o uso diário dessas 20 gramas fracionado em 4 doses de 5 gramas. Então, ao longo de um dia, você vai tomar 4 vezes 5 gramas de creatina, totalizando essas 20 gramas diárias ao longo de 5 a 7 dias. E com isso a gente consegue colher o efeito mais rápido da suplementação. Próximo suplemento é o Whey Protein, que nada mais é do que uma proteína em pó. Então muita gente ainda condiciona a utilização do Whey Protein a necessariamente você estar treinando, mas isso não é verdade. O Whey Protein nada mais é do que um alimento e ele serve para te ajudar a bater a sua meta de proteína.
e ele também não é obrigatório. Então, muitas vezes, na verdade, deixa a critério do paciente. Você quer bater a sua meta de proteína somente através da alimentação ou você quer também ter a opção do whey protein ou quer só bater ali em determinada refeição, ter somente a opção do whey protein? Então entenda que não existe nada de mágico no whey protein, é somente uma forma de proteína. É como se fosse, por exemplo, um frango, um atum, que tem ali a sua proteína, só que ela está em pó e a fonte dessa proteína é do leite. A gente tem diferentes formas de whey protein, o concentrado, o isolado, o hidrolisado. E quando a gente pensa na aplicabilidade de cada um, o concentrado vai atender a maioria das pessoas e tem um melhor custo-benefício. O isolado serve para aquelas pessoas que têm uma intolerância à lactose. Então, a gente pega esse whey concentrado e isola a proteína, por isso o nome isolado, e aqui a gente vai ter mais proteína e não vai ter a presença de lactose. Muitas vezes, comparando a tabela nutricional também do whey concentrado com o isolado, do concentrado vai ter um pouquinho a mais de carboidrato, que é justamente essa lactose, mas no geral a diferença é muito pequena e não compensa você trocar o isolado pelo concentrado só por conta dessa diferença de carboidrato, que é muito pequena, na prática não vai fazer nenhuma diferença, e se fosse fazer, faria muito mais sentido ajustar essa diferença pela dieta do que muitas vezes pagando 30, 50, 60 reais a mais no whey protein isolado. Quando a gente fala do whey protein hidrolisado, como o próprio nome diz, a hidrólise é o processo de quebra das proteínas. Então é um whey que não vem na forma de uma proteína inteira, já vem com essa proteína quebrada. E para quem que isso é indicado? No caso de pessoas que têm alguma dificuldade ali na digestão de proteínas do leite. Então, nesse caso, faz sentido oferecer uma proteína já quebrada. Então, pessoas que passaram ali por um processo de bariátrica ou pessoas que têm ali uma deficiência na produção de algumas enzimas digestivas, pode ser que o whey protein hidrolisado seja mais indicado, mas no geral são situações extremamente específicas. Quando a gente pensa no tempo de digestão e absorção, a gente observa nos estudos que sim, o isolado e o whey hidrolisado, eles são um pouquinho mais rápidos em relação ao concentrado, mas pensando no desfecho final de aumento de força, aumento de síntese proteica, aumento de massa muscular, não tem diferença significativa entre você usar o whey protein concentrado, isolado ou hidrolisado. Então, se você é uma pessoa saudável, não tem nenhum tipo de intolerância à lactose, nenhum tipo de dificuldade na digestão da proteína do leite, pode ir no whey concentrado tranquilamente. Sobre o melhor momento de usar o whey protein, não necessariamente precisa ser próximo ao treino, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que de repente não acorda com muita fome de manhã, poderia ser uma possibilidade. Na parte da tarde, às vezes a pessoa está corrida no trabalho e não consegue parar para fazer uma refeição, poderia também usar o whey protein, é uma opção que eu particularmente acho muito interessante e uso bastante também. Então, na parte da tarde eu não sinto muita fome, às vezes estou na correria aqui dos atendimentos, para mim faz mais sentido tomar um whey junto com uma fruta, com iogurte, do que parar para fazer uma refeição maior e mais completa. E para quem muitas vezes está numa dieta de emagrecimento também, ou para quem gosta de um paladar mais doce, existem várias receitas que a gente pode fazer com whey. Isso é uma coisa que pode ser uma estratégia interessante de encaixar ali na dieta também. E para a pessoa que ou é vegetariana ou então realmente não tem uma boa digestão da proteína do leite, existem também proteína vegetal em pó, então arroz, ervilha, uma série de fontes de proteína vegetais que podem também fazer esse mesmo papel do whey protein. Então nada mais é também do que uma proteína em pó que ao invés de ser whey é alguma fonte vegetal que vai te atender da mesma maneira. Agora a gente vai falar do nitrato, que é um suplemento que tem excelente comprovação científica, o custo dele também no geral é bem baixo, mas não se aplica a todas as pessoas. O nitrato é uma substância que ela vai servir como substrato para a gente produzir o óxido nítrico. E o óxido nítrico, por sua vez, ela vai promover maior vasodilatação. E essa vasodilatação não tem a ver com o efeito estético de ter mais vasos aparentes. Isso, na verdade, que vai acontecer quando você tem um percentual de gordura mais baixo. Então, você com um percentual de gordura mais baixo, a sua vascularização fica mais aparente. Mas quando a gente pensa nesse aumento de vasodilatação induzido pelo uso do nitrato e esse aumento de produção do óxido nítrico, na verdade, o que essa vasodilatação vai fazer é entregar mais nutrientes e mais oxigênio
para o tecido muscular, e com isso a gente consegue potencializar a performance, principalmente pensando no desempenho aeróbio. Então, para a galera que gosta de correr, a galera que faz natação, crossfit, o uso de nitrato pode ser uma suplementação que faz muito sentido. A gente tem várias formas de administrar o nitrato. Hoje em dia a gente tem suplementos em pó à base de nitrato, alguns só o nitrato e outros com nitrato e um pouco também de carboidrato, que no geral é uma associação que faz sentido. Mas uma das principais fontes de nitrato que a gente tem é a beterraba. Então, um pré-treino muito eficiente, com custo muito baixo, seria, por exemplo, fazer um suco de beterraba. A gente pega ali cerca de 150 a 200 gramas de beterraba, liquidifica, pode botar junto uma laranja, uma água de coco, tanto para dar uma quebrada no sabor e também para aumentar um pouquinho o aporte de carboidrato, visto que num pré-treino é bem-vindo a gente ter mais carboidrato. Fez esse suco, pode coar, não tem problema, porque por mais que perca ali um pouco de fibra, não vai comprometer o nitrato, que é o que a gente realmente precisa. E uma coisa muito importante dessa suplementação de nitrato através do suco de beterraba é que é uma suplementação que ela tem que ser feita cerca de 2 horas antes do exercício, porque é o tempo que o nosso metabolismo vai demorar para conseguir pegar esse nitrato, converter em óxido nítrico e promover ali os efeitos de melhora de performance. Uma coisa interessante é que é um suplemento que tem um efeito agudo, então você toma ali e com 1, 2, 3 dias já vai ter um impacto significativo. Beta-alanina, um suplemento também com grau de evidência científica muito bom, só que muitas vezes também não vai se aplicar ao contexto de musculação. Inclusive tem muito pré-treino que tem a beta-alanina, é o suplemento que dá aquele efeito de parestesia, aquele efeito da coceira, mas não necessariamente você vai estar utilizando aquela beta-alanina de forma eficiente, pensando em melhora de desempenho no treino de musculação. Então, o que basicamente é a função da beta-alanina? Sabe aquela sensação de queimação do músculo que acontece durante uma contração muscular muito prolongada? Então você está ali já fazendo força, correndo por algum tempo e vem aquela queimação? Isso acontece quando a gente mantém uma contração muscular em um nível de intensidade de exercício físico um pouco mais acentuada. E aí começa ali a gerar um acúmulo de metabólitos dentro da célula muscular, entre eles íons H+, que vai fazer com que aconteça essa sensação de queimação muscular. E a beta-alanina, quando a gente faz essa suplementação, ela vai se juntar ali com a caixidina e a gente vai conseguir então um efeito de tamponamento, então diminuir essa acidez muscular, fazendo com que a gente consiga sustentar aquela contração muscular por mais tempo e, portanto, melhorando o desempenho, melhorando a performance e fazendo que a gente consiga qualificar o estímulo do exercício e, consequentemente, potencializar as adaptações advindas daquele estímulo. Justamente por ela ser mais interessante nesses exercícios onde a contração muscular é sustentada por mais tempo, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, em um treino de força tradicional de musculação, a aplicabilidade dela é baixa. Ela é mais indicada e faz mais sentido para praticantes de luta, praticantes de crossfit, natação, até corrida, também dependendo ali do volume da corrida que aquele praticante vai fazer, é um suplemento que faz muito sentido. E um dos efeitos da suplementação da beta-alanina é a parestesia, aquela coceira que pode acontecer seja no rosto, braço, pescoço, e para algumas pessoas acabam não gostando disso, outras na verdade gostam bastante desse efeito, e é um dos motivos que muitas vezes tem também beta-alanina nos suplementos. Então, caso, por exemplo, você se incomode com essa parestesia, uma coisa que você pode fazer é fracionar a dose da beta-alanina, então isso diminui de forma bem importante esses efeitos. E lembrando que essa parestesia não é algo ruim, é simplesmente um efeito colateral ali da suplementação, mas não causa nenhum tipo de malefício para o organismo, não faz nenhum tipo de mal. Assim como a creatina, a beta-alanina é um suplemento de uso crônico. A gente precisa utilizar todos os dias por algum tempo para que ela consiga realmente aumentar a quantidade de carnosina no músculo e a gente ter esse efeito de tamponamento. Muitas vezes ela é associada ali ao uso no pré-treino, pela questão da parestesia, tá? Mas isso não é algo obrigatório, então pode tomar aí no momento que fizer mais sentido para você,
Caso a parestesia te incomode, o ideal realmente é fracionar a dose ou então colocar mesmo ali junto ao período do treino, que você vai estar coçando, mas já vai treinar e costuma ficar mais tranquilo. E tem outro suplemento também que tem um efeito semelhante ao da betalanina, só que por mecanismos diferentes, que é o bicarbonato de sódio. Isso, aquele mesmo que a gente encontra em supermercado, que é um suplemento também muito baratinho, só que ele não é tão falado, não é tão divulgado assim, porque ele tem efeitos colaterais gastrointestinais muito grandes. Então é bem comum diarreia, enjoo, vômito com o uso dessa suplementação. E no geral a gente tem ali a betalanina que através de mecanismos diferentes também consegue ter esse efeito de tamponamento, mas sem nenhum efeito colateral importante. Mas o bicarbonato tem um alto grau de evidência científica, ele só não está aqui oficialmente na lista justamente porque tem esse efeito colateral grande, importante, bem frequente, e nós temos no lugar a betalanina. Próximo suplemento é um dos meus preferidos, é a cafeína. É um suplemento que age no nosso sistema nervoso central e melhora tanto nossa performance física e também a nossa performance mental. Então, ao se ligar nos receptores de adenosina lá no nosso sistema nervoso, ela faz com que isso aumente nosso estado de alerta e haja também um maior tônus simpático. E com isso a gente tem a liberação de adrenalina, hormônios que vão fazer com que a gente fique um pouco mais num estado de alerta, e também ela tem um leve efeito termogênico. Não é nada absurdo, mas ela tem sim o poder de aumentar um pouquinho o seu gasto calórico. Mas pensando no treino, o principal efeito da cafeína é realmente ter esse efeito ergogênico, esse efeito na melhora de performance e também de diminuir a sua percepção de esforço durante o exercício. Então, naturalmente, você vai conseguir se exercitar mais e melhor também com o uso da cafeína. E quando a gente pensa naqueles pré-treinos prontos, o principal ingrediente que vai de fato fazer alguma diferença no seu desempenho é a cafeína. E aí guarda essa informação que já já ela vai ser bem importante. Como a cafeína é um suplemento que mexe ali com o seu estado de alerta e você pode ficar muito eufórico, muito agitado, para as pessoas às vezes que têm ansiedade não faz sentido utilizar ou então utilizar numa dose muito baixinha, o horário e a dosagem que a gente vai utilizar é algo extremamente importante. Então, no geral, para vocês terem ideia, uma xícara de café vai ter ali cerca de 50, 60 miligramas de cafeína. E quando a gente pensa numa cápsula do suplemento, vai ter cerca de 200 miligramas. Então, é basicamente 4 vezes mais a concentração de cafeína. Então, a gente precisa ter cuidado e contabilizar também quanto de café você já toma para conseguir enquadrar o seu consumo total de cafeína dentro de uma dosagem que seja segura. O ideal é a gente não utilizar nenhum suplemento com cafeína, nenhuma substância com cafeína, na verdade, depois de 3, 4 horas da tarde, porque isso pode atrapalhar o seu sono. E ainda que você, de forma objetiva, não perceba isso, ou seja, você às vezes deita e consegue dormir até com certa facilidade, quando a gente pega estudos que vão avaliar os parâmetros relacionados à qualidade do sono, ainda que o sujeito não perceba, a cafeína acaba interferindo na qualidade do sono. E aí o que pode começar a acontecer? A pessoa toma cafeína para melhorar o treino, para ficar mais alerta, mas aí isso começa a prejudicar o sono. Uma vez que prejudica o sono, a pessoa acorda mais cansada. Ela acordou mais cansada, ela toma cafeína para ficar alerta. Só que aquela quantidade que ela tomou anteriormente passa a já não ser mais suficiente, e aí ela precisa tomar mais cafeína, e aí prejudica o sono, aí ela dorme mal, não se recupera direito, e isso vai virando um ciclo vicioso que a pessoa começa a sacrificar muita qualidade de sono, usa cafeína ali para tentar recuperar, só que isso é só tampar o sol com a peneira. E o sono, se fosse um suplemento, a gente tem até um ditado que diz que se o sono fosse um suplemento, seria proibido, porque é tão importante o efeito do sono na nossa recuperação, no nosso desempenho, na nossa performance, que qualquer coisa que atrapalhe ali o sono, a gente precisa ter cuidado. Então é muito importante ter atenção com essa questão da dosagem da cafeína e o horário que a gente vai utilizar. Então, a partir de 3, 4 horas da tarde, zero cafeína, e conseguir manejar a rotina, as estratégias no geral, para a gente ter um desempenho interessante com a cafeína. Quando a gente fala da dosagem de cafeína, o cálculo que a gente faz é por quilo de peso. Então, de 3 a 9 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal.
Naturalmente, a gente começa normalmente já pela dosagem mais baixa e contabilizando também outras fontes de cafeína que a pessoa possa ter na rotina. E não associa necessariamente você tomar mais cafeína a você ter mais resultado. O mais importante aqui é a gente encontrar a dose ideal do suplemento, que você consiga ter o máximo de benefício com os menores ou sem nenhum efeito colateral importante. Sobre as formas de usar, a forma mais comum que a gente tem de encontrar a cafeína é em cápsula e também nos pré-treinos. E qual que é o ponto aqui? Por que eu pedi para você guardar aquela informação do pré-treino? Porque quando a gente pensa no custo-benefício, faz infinitamente mais sentido você comprar cápsula de cafeína. Ela vai ser muito mais barata, às vezes é mais fácil de você transportar e administrar também. Porém, quando a gente fala ali do pré-treino, e basicamente todos os pré-treinos nacionais vão ter a mesma composição, porque eles precisam seguir uma legislação da Anvisa, então você tem uma variaçãozinha ali de alguns ingredientes para mais ou para menos, mas de todos os ingredientes que vão ter naquele pré-treino em pó, basicamente só o que vai funcionar é a cafeína. A betalanina, como a gente já viu, por exemplo, até funciona, mas muitas vezes não no contexto de musculação. Outros suplementos que costumam ter ali, como a arginina, algumas vitaminas, alguns minerais, não tem nenhum efeito significativo no que tange a performance no treino. Então, a não ser que você goste do ato de tomar o pozinho ali, de misturar, de beber, você goste da parestesia da betalanina, então a não ser que seja esse o seu caso, não faz sentido você optar pelo suplemento em pó, pelo pré-treino em pó. Faz muito mais sentido você comprar cafeína em cápsula, que é o que tem evidência, é o que tem respaldo, e administrar a cafeína cerca ali de 30 minutos, 60 minutos antes do treino, e você já vai ter todos os benefícios necessários em relação a desempenho, a performance tanto física e mental. E o último suplemento dessa lista é o ômega 3, que é o suplemento que tem bastante aplicabilidade na parte clínica e algumas aplicabilidades também na parte esportiva. Então, é um suplemento, por exemplo, que é muito utilizado para redução de triglicerídeos, melhora da saúde cardiovascular. Ele tem uma função também, um efeito anti-inflamatório importante para recuperação muscular, ele pode ser interessante. Gestantes também se beneficiam da suplementação. Então, é um dos suplementos que tem bastante evidência em várias áreas e é um suplemento que vale a pena muitas vezes a gente olhar com mais carinho e adequar para a sua situação. Quando a gente fala da suplementação de vitaminas e minerais, como vitamina D, vitamina B12, ferro, por aí vai, eu não coloquei aqui na lista porque, na verdade, são suplementos que não fazem sentido a gente sair tomando assim. A gente precisa fazer exame de sangue, investigar sinais e sintomas relacionados à deficiência, e aí, a partir dessa investigação, a gente faz a suplementação de forma individualizada. E o uso de polivitamínicos é algo também que não faz sentido, porque muitas vezes tudo que tem ali naquele comprimido a gente não consegue absorver, as vitaminas e minerais vão competir entre si, então não faz sentido esse pensamento muitas vezes de você utilizar o multivitamínico como pensamento profilático. Vou tomar isso daqui já vai suprir tudo que eu preciso. No geral não vai, é um tiro no pé, é algo perigoso, e a melhor forma, a forma mais saudável da gente ter vitaminas e minerais é através de frutas, de legumes, da diversidade desses. Tirando todos esses suplementos que eu falei anteriormente, os demais suplementos, a grande maioria esmagadora deles não vai ter nenhuma aplicabilidade ou não tem um grau de evidência importante que corrobore você ficar utilizando, você gastar seu dinheiro com aquilo. Então, HMB, glutamina, arginina, coenzima Q10, sei que tem muita coisa, muita informação por aí. É importante você saber também que existe o interesse da indústria por trás, mas a maioria desses suplementos vão ter indicações extremamente específicas e reforçando, nem os suplementos que têm um bom grau de evidência científica são coisas determinantes, no sentido assim, eu não estou tendo um resultado, aí eu vou tomar o suplemento e vou começar a ter o resultado. Na verdade, o que muitas vezes acontece é que a pessoa se motiva e se compromete mais porque ela gastou dinheiro e está empolgada ali com o suplemento. Mas o que realmente faz a diferença é a dieta, o treino, o descanso, isso está estruturado, isso ter consistência e a gente conseguir fazer os ajustes finos dentro disso aqui para conseguir uma evolução constante.
Isso é algo, inclusive, que até me frustrou um pouquinho durante a faculdade, durante a minha jornada aí de estudos, porque eu entrei com o intuito de prescrever suplemento, prescrever manipulados, de achar que era uma coisa que realmente faria bastante diferença, que eu poderia ali resolver muitas questões com a suplementação, mas na verdade, quanto mais eu estudei, quanto mais eu estudo, mais a gente consegue entender as limitações da suplementação e hoje em dia, na verdade, eu considero que eu estudo cada vez mais, não para prescrever, mas para não precisar prescrever e entender, na verdade, a origem daquele problema e só realmente fazer a suplementação de forma assertiva, de forma inteligente. Principalmente que uma coisa que eu respeito muito é o dinheiro da pessoa que está me pagando. Que tem uma galera que precisa fazer conta, precisa se apertar um pouquinho ali para conseguir pagar, manter o acompanhamento. E eu respeito muito isso, eu prefiro ser sincero, na verdade, né? De fazer com que o dinheiro que ela invista nas coisas certas e muitas vezes faz mais sentido tu investir ali num acompanhamento profissional, na marmita, numa academia melhor do que pensar no suplemento, porque isso, reforçando, não vai ser algo determinante. Se você chegou até aqui, acredito que esse conteúdo tenha te agregado, então considera deixar o like, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Se você está precisando de ajuda dentro da sua jornada de ganhar massa muscular, perder gordura, melhorar sua performance física, sua performance mental e conseguir o máximo de desempenho em todas as áreas da sua vida, eu tenho aqui embaixo o link da minha consultoria Stronger, onde a gente vai trabalhar todos os pilares que englobam o que de fato é ter um estilo de vida saudável e dessa forma potencializar ao máximo seus resultados de saúde física e de saúde mental. Então clica aqui no link e entre em contato com a minha equipe.